cedo sobre eleições 2024. Finalmente chegou ao fim o processo eleitoral, o pleito desse ano, inclusive aqui na região as diplomações já estão marcadas, na comarca de Faxinal a diplomação vai acontecer no dia 6 de dezembro, né? Mas concluiu-se ontem então com a realização do segundo turno. Aqui no Paraná são 3 cidades que tiveram o segundo turno. Lá em Curitiba, nós tivemos a eleição do Eduardo Pimentel, que era candidato pelo PSD, assume como prefeito em 2025. Em Londrina, a eleição do Thiago Amaral, também candidato pelo PSD. Thiago Amaral tentava há anos uma candidatura sólida ali para a Prefeitura de Curitiba. Inclusive, ele tem uma cadeira ali na Assembleia Legislativa também, que deve ficar vaga agora, né, a partir de 2025. E ele assumiu agora, conseguiu conquistar a vitória em Londrina. E a Elizabeth Schmidt, candidata à reeleição em Ponta Grossa, candidata pela União Brasil, foi a vencedora do segundo turno ali em Ponta Grossa e eleita para mais 4 anos de mandato. O que a gente vê a nível de Brasil é um crescimento enorme do PSD, do governador Ratinho Júnior. Aqui a nível de estado também houve um crescimento do partido, mas a nível de Brasil foi o partido mais vitorioso. E para a gente fazer um recorte aqui dessas eleições municipais. Primeiro de tudo que as figuras nacionais, a gente fala aí do presidente Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro, parece não acabaram influenciando tanto nos resultados. O que houve aí uma influência maior foi dos governadores diretamente e também pelas próprias figuras dos candidatos a prefeito. Numa eleição municipal, pouquíssimas vezes se acaba se guiando pelo partido do candidato. Vai mais pela figura, pelo histórico, isso leva em consideração os vereadores também, então tem esse fenômeno. Ainda pontuando aqui resultados das capitais. Em São Paulo, Ricardo Nunes foi reeleito sem muitas surpresas, como apontavam as pesquisas eleitorais até o finalzinho da semana passada, e acabou vencendo o candidato Guilherme Boulos. Falando ainda dos números aqui, o segundo turno das eleições terminou com um resultado de alta abstenção. 29,26% dos eleitores não compareceram às urnas, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Durante todo o domingo, ontem, foram usadas 97 mil urnas eletrônicas. Desse total, apenas 0,12 precisaram ser substituídas, das 171 urnas. E, enfim, um balanço desse domingo de eleições. O que chama atenção, esse número alto de abstenções, é 30% do eleitorado que simplesmente decidiu não ir votar. E a gente tem que fazer o recorte também. Em algumas localidades vê números de eleitores que votaram em branco, votos nulos. No geral, parece que esses últimos anos, além de polarizar o debate da política, nós temos aí um espectro não muito claro, ou muitas vezes o eleitor se posiciona, né, conforme alguns candidatos até, ou num extremo de um espectro político, ou em outro extremo, e isso acaba também desanimando o eleitor do processo eleitoral em si. A gente vê as pessoas mais cansadas com as campanhas eleitorais, não querem engajar muito. Um pouco do que contribui para isso é essa desinformação que a gente vê correndo de forma desenfreada no WhatsApp. São vídeos e vídeos aí durante o dia falando mal de determinados candidatos, com ataques. Então é o momento, inclusive, da classe política fazer uma análise de como conversar com o eleitor novamente, reconquistar a confiança, porque nós temos um alto número de abstenções, 30% quase é um número muito alto, e também um percentual considerável de votos brancos e nulos. É o momento dessa classe conversar entre si e tentar se posicionar da melhor forma para chegar no eleitor, para que isso não acabe virando aí um fenômeno recorrente. E também é o momento do eleitorado tentar se interessar um pouquinho mais, entender o que está acontecendo na cidade, no estado, no país, se informar um pouquinho melhor e participar do processo eleitoral. Já falei aqui algumas vezes, o nosso desânimo com a política ou com como as coisas são conduzidas, ele não pode afetar a nossa manifestação de cidadania, que é a participação através do voto. Às vezes, eventualmente, se o eleitor está descontente com a forma como as coisas são conduzidas, pode até analisar uma candidatura. Tem espaço para todo mundo, é uma democracia, afinal de contas. Mas desanimar e não participar do processo eleitoral é deixar com quem está mais engajado, quem está ali no meio, né, que tome as decisões.
e, querendo ou não, nós vamos ser governados por prefeitos, por governadores, por vereadores aí eleitos, né? Das eleições municipais, prefeitos e vereadores, tem das eleições estaduais daqui 2 anos também, eleição nacional, então a gente tem que participar, não pode ficar alheio a essas discussões políticas também. São alguns recortes aí dessa eleição. Segundo turno finaliza o pleito de 2024 e já começa a articulação para 2026 também. São 8 horas.